tem autoestima que se construa em cima de coisas que não sejam verdadeiras, que é a essência da gente e os talentos e os dons que a gente já veio para cá. Essa vaidade do pecado capital, eu acho que essa coisa que hoje está muito estampada, eu diria que hoje a vaidade é sinônimo de ostentação. E ostentação, não só ostentação de coisas materiais, as pessoas estão virando um produto para se ostentar. Então, se você vir hoje, as pessoas estão muito... A vaidade é aquilo que eu estou preocupada em mostrar ao outro. Né? Não é nem muito uma coisa pra mim. Não, né? não, a vaidade é em função assim, a pessoa que é vaidosa, ela não está preocupada em sentir-se bem, ela está preocupada em causar impacto no outro, se o outro vai vê-la passar ou vê-lo passar, se aquilo vai causar comentários, se aquilo vai elevar o seu ego. A vaidade é uma coisa muito ligada ao ego, é uma coisa muito para fora, é um movimento para fora. É aquela pessoa que quer agradar a galera, quer agradar a torcida, quer ser unanimidade, quer aparecer. Eu não sou contra a harmonização facial, eu não sou contra procedimentos cirúrgicos, estéticos. Eu acho que é uma questão de bom senso e acho que é uma questão de elegância, no sentido de saber a dose certa de cada coisa. E aí eu acho que tem um contraponto da vaidade, porque o contrário de vaidade não é simplicidade. Você pode ser uma pessoa extremamente simples e ser uma pessoa que se cuida. Eu acho que o contraponto da vaidade é o autocuidado. E o autocuidado é totalmente diferente da vaidade. A vaidade eu quero aparecer para o outro. O autocuidado eu quero me sentir bem, para mim. Isso é normal. Isso é saudável. Saudável. Não sei se é normal. Eu acho que está mais normal a vaidade hoje do que, né? Você falou esse negócio do chá de revelação de harmonização. Eu vi outro dia, fiquei chocada, né? Um cara que fez uma harmonização e a própria clínica promoveu um chá de revelação do novo rosto dessa pessoa. Então eu fico pensando assim, a identidade da gente não pode estar ligada à nossa aparência externa. Ela tem que estar interna. A minha identidade tem que estar na minha essência, o que eu sou. A minha fachada externa, ela tem que ser algo que me dê assim, eu estou cuidando bem da minha pele, eu estou cuidando bem do meu envelhecimento. Por exemplo, quem cuida de si faz exercício físico não para exibir músculos, mas sempre uma qualidade de vida. Por quê? Por exemplo, eu fiz 56 anos agora, em março, e eu digo para as pessoas, mas você malha. Gente, eu malho para ter funcionalidade. Eu quero chegar aos 80 e não precisar de uma bengala. Eu quero chegar aos 80 tendo um músculo para sustentar meus ossos, para não ter osteoporose. É muito importante que as pessoas entendam que está havendo hoje o pecado da vaidade na forma de ostentação mesmo. Tem pessoas que não se preocupam em se expor ao excesso, expor o que tem, né? Tem pessoas que passam o dia inteiro mostrando o que tem. Isso, gente, é uma vaidade muito grande. Aí você já abriu assim, uma vaidade até para o comportamento, não só mais para a sua estética, né? Exatamente. Eu acho que isso é tão desrespeitoso com o outro, porque, por exemplo, se eu abro um armário para mostrar coisas caríssimas, eu estou mostrando para pessoas que não têm o que comer. A gente tem que ter esse respeito, né? Eu não sou uma pessoa que tenho coisas de grife, as poucas coisas de grife que eu tenho eu ganho e digo para as pessoas que não precisava, que não me dê mais isso, porque assim, não é aquilo que me define. Não. Então eu acho que a vaidade excessiva, toda vaidade passa a ser excessiva porque ela é uma criação de uma máscara, de uma cera. Um grande perigo, e não é por outra razão que a gente vê há muito tempo, não é agora, um crescimento cada vez mais exponencial. Quanto mais uma pessoa tem de coisas materiais, ou de vaidade, ou de ostentação, mais ela aumenta a probabilidade de deprimir
e de tentativas de suicídio. Isso é um estudo inglês, já de 2016, antes da pandemia, antes do boom das redes sociais, onde a gente vê que onde tem grandes ostentações, grandes manifestações de vaidade, tem grandes vazios escondidos. Não é por outra razão que a gente vê assim, o influencer tal, que era o cara que tinha o corpo maravilhoso, que era o cara que usava as roupas mais bacanas, de repente você tem uma notícia ali, foi encontrado morto. Então, assim, não é à toa que vaidade é pecado capital. Está na hora da gente rever esse conceito do que é vaidade e optar para ter o autocuidado. É a gente se cuidar não para montar um personagem para os outros, é a gente se cuidar em função de dar funcionalidade ao nosso corpo, suporte ao nosso espírito, porque em última instância o nosso corpo é abrigo do nosso espírito. O que a gente tem que cuidar é da nossa espiritualidade, o que a gente tem que cuidar é da nossa essência, dos nossos talentos, dos nossos valores. Isso sim vai tornar a gente uma pessoa muito melhor e cada vez mais independente do julgamento externo. Porque uma pessoa que tem uma vaidade muito grande e fica um escravo do julgamento externo. Eu acho assim, que a gente tem que lembrar que a autoestima, ela é uma avaliação que a gente tem da gente mesmo. E se a gente for botar isso dentro da sociedade como um todo, é tão importante a questão, numa sociedade capitalista liberal, a validação, você valorizar qualquer coisa, patrimônio, empresa, imóvel, é absolutamente importante. Que eles chamam, o setor das empresas tem o tal do valuation. O valuation é quando você, por exemplo, uma empresa quer comprar outra, então tem um setor que vai ver qual é o valor de mercado daquela empresa. Você vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel, tem também o valuation daquele imóvel. Então, isso perpassa toda a nossa sociedade ocidental e oriental também hoje. A questão é que a gente fica se perguntando como é que a gente faz uma validação, um valuation da gente, que seria a autoestima. Como é que a gente se valida? Que valor a gente dá a gente? E aí isso é muito compatível com a autoestima. Por exemplo, se eu tivesse que perguntar para você, quais são os teus melhores valores? Os meus melhores valores hoje, eu acho que é amizade e respeito. Tá. Isso aí tem um patamar grande de valor para uma pessoa. Mas isso te dá uma autoestima? O respeito é amizade? Não necessariamente, porque a autoestima ela precisa, mais do que ter um valor fictício, ela precisa ter um valor individual. Então é uma coisa subjetiva. Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua. Porque na autoestima, auto é da própria pessoa. Isso. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. E se eu tenho essa baixa autoestima, meu valor... Com certeza. A pessoa não se vê como ela é. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso, porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, o que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo, né? Para a gente começar a fazer esse valuation da gente, do que a gente tem. Uma coisa que é muito importante para uma autoestima, você falou amigos, respeito, isso ainda depende do outro, a amizade depende do outro. A coisa mais importante para a formação de uma autoestima é a essência da pessoa. É assim, o que aquela pessoa tem na sua índole, tem na sua essência de sentimento e o que a pessoa tem como talentos essenciais. Por exemplo, uma criança nasce, é muito normal que ela já tenha talentos. Tem crianças que nascem com muita facilidade de tocar instrumentos, tem crianças que nascem com muita facilidade de desenhar. E eu noto que muitas vezes os pais bloqueiam isso.
Porque aí tem uma moda que a criança nasce, se for hoje, o menino faz futebol, faz luta, a menina faz balé e outra coisa. Espero que isso mude. Então você acaba matando talentos que se manifestavam antes de qualquer coisa. Porque tem sempre os esportes da modinha, como tem vários modinhas. Mas o talento não é uma moda. Aquilo não passa, aquilo é uma essência, aquilo vem com a pessoa. Eu me lembro que uma vez eu atendi um paciente que era Asperger e ele tinha um talento fabuloso para desenho, mas ele não se relacionava em nada, ele não olhava no olho. E aí a mãe chegou e falou assim, eu ainda falei assim, nossa, ele é genial em desenho. Ela falou, mas eu não quero um filho que desenha essas porcarias. Ele parecia um Picasso, era uma coisa esquisita, linda, linda, deslumbrante. E ela falou, eu quero que ele se relacione com as pessoas. Eu falei, por quê? Porque eu não posso ser um filho que não se relaciona com as pessoas. E aí eu falei, olha... É o cômodo dela, né? Eu falei, pode ser que se a gente trabalhar bastante esse lado dele, de socialização, ele vai se socializar, eu acho importante, mas pode ser que diminua um pouco esse talento. E eu me lembro que a gente fez, o menino realmente evoluiu muito nesse contato, ele era muito meigo, e aí ele largou os desenhos, foi uma coisa muito interessante. Ela falou assim, agora ele se relaciona mais ou menos com as pessoas e deixou de ser genial no desenho. Aí ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pedir para você ir embora. Porque você não sabe o que você quer para o seu filho e é importante que ele esteja feliz. Se ele está se relacionando com as pessoas e está feliz, ok, ele deixou de desenhar para poder ser feliz. Agora, eu não sei o que você quer. E eu me lembro que eu fui me despedir do menino, eu falei, ó, você não vai mais ver a tia. Ele, por quê? Porque sua mãe é uma pessoa difícil. Ele falou, mas é mesmo, só tenho certeza que é mesmo. Então, a gente tem que ver, partir do princípio que não existe um cérebro perfeito, não existe uma pessoa que vai ser boa em tudo. Mas a gente identificando desde muito cedo o que a gente faz de uma maneira, o dom, né? Faz um pouquinho diferente das pessoas e tem um prazer e sabe que aquilo é bom. Porque uma criança, por exemplo, quando ela escreve bem, ela sente orgulho daquilo que ela escreve. Quando ela desenha bem, ela tem um certo orgulho daquilo que ela faz. A gente tem que pegar isso e investir nisso. Tem de melhor. De melhor. A autoestima, quando ela é feita em cima dos nossos talentos, em cima da nossa índole, ela é uma construção sólida. Quando não é feita assim, não vai. Ele se acha sempre diferente. Por exemplo, uma das coisas que o TDAH tem é a criatividade. Eu me lembro que eu era muito criativa, eu escrevia tudo errado, porque eu sou disléxica também, né? Eu tenho TDAH e dislexia. E eu me lembro que meu pai, professor de português, ele pegava a redação e só tinha vermelho. Aí eu me lembro que a minha mãe pegava e falava assim, interessante, a ideia é bonita, mas você tem que melhorar. Eu me lembro que eu passei o tempo todo na minha cabeça, tipo assim, eu tenho boas ideias, mas não sei executar. Mas não tinha noção que eu tinha TDAH. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, que foi uma sugestão de um cara que eu conheci no programa, ele falou assim, você consegue escrever como você fala? Eu falei, não sei, escreve como você fala. Eu falei, mas eu escrevo tudo errado. Isso tem revisor, minha filha. Escreve como você fala. Aí eu lembrei e conectei com a minha mãe, né? Porque assim, a minha mãe em nenhum momento cortava a minha criatividade. Eu me lembro que uma vez eu quis fazer um teatrinho de bonecos. E a minha mãe montou uma casinha, forrou com papel de encapar da turma da Mônica, botou iluminação e eu rodava aquele teatro e ficava fazendo teatro. Só tinha minha mãe e minha avó para assistir. Ah, mas é ótimo. Mas me criou o hábito do teatro, era uma coisa que... Então, eu tô não dizendo inibiu, que... não, e não minha filha, inibiu, você não vai ter jeito para isso. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, a autoestima tem muito a ver se a gente tem a sensibilidade de captar o que a pessoa tem de melhor, de captar seus talentos e não atrapalhar, deixar aquilo se desenvolver. Se não puder ajudar, não atrapalha. Em questão de talentos, de dons, eu sempre falo isso, nunca atrapalhe. Eu acho que se a gente não consegue conectar a pessoa a essa essência dela, a esse retorno a essa criança que não tinha noção de inadequação, que não tinha esse tipo de visão depreciativa, e a gente trazer essa criança para avisar esse adulto que, olha, eu sobrevivi, só falta agora ser feliz. Eu acho que esse retorno é fundamental. Eu, quando olho para trás, quando eu falo assim, eu nunca pensei que eu ia ser escritora, mas eu adorava escrever. Eu me lembro que eu ia para o escritório do meu pai, tinha uma máquina, Olivetti, aquelas máquinas, e eu brincava de ficar batendo aquilo, e eu achava que eu estava escrevendo capítulos de novela. Não tinha nada.
Legal. Entendeu? Então, na minha cabeça, aquilo tinha um ritual. E que eu abandonei quando eu descobri disléxica. Eu falei assim, não posso mais escrever porque eu só escrevo errado. Então, assim, e deu tempo de recuperar isso. Quando alguém chegou para mim e falou assim, você tem revisores. Revisor é para isso. Né? A essência da escrita que aí você traz maior. Lá a sua mãe, eu trouxe, né? De volta. Aquela coisa e eu vi que eu podia escrever. A essência tá boa. A essência tá boa. Porque a minha essência não era escrever corretíssimo. A minha essência era escrever aquilo que eu sentia e eu sabia que eu escrevia de uma maneira que as pessoas entendiam. Eu era amorosa para escrever. E até hoje eu recebo muito e-mails de pessoas que leem os livros e falam assim, nossa, você fala como se estivesse na sala da minha casa. E eu lembrava que eu pensava nisso. Quando eu fingia na minha cabeça que eu estava escrevendo um capítulo de novela, era para as pessoas verem, para lerem. Eu nunca pensei em escrever uma coisa para ficar para mim. E realmente, quando a gente pega os seus livros, eles têm um tom amoroso, eles têm uma linguagem... Você não faz livro para médico? Não, eu faço livro para as pessoas. É um movimento de generosidade. É tipo assim, é o que eu tenho para dizer, do jeitinho que eu posso dizer. Posso estar errada, né? Isso é uma grande superação, né, Bia? É uma grande superação. Eu nunca pensei que eu fosse escrever. Então, hoje, quando eu olho para trás e olho assim, 14 livros, eu falei, gente, eu nunca achei que eu escreveria nenhuma apostila. Eu achei que eu não era capaz de escrever nenhuma apostila. Então, assim, se a gente não resgata esses talentos essenciais, não se constrói autoestima em cima de palavras positivas. Ah, eu sou bom, sou bom, sou bom, sou maravilhoso. Isso não funciona. A única autoestima que é real é aquela que eu invisto nos meus alicerces. E todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, vem no DNA. Seja lá quem nos criou, o Criador nos fez com alguma função e algum talento para exercer essa função. E quando você fala isso, eu acho bem interessante que no mundo acadêmico, né, às vezes você vê pessoas com doutorado, pós-doutorado e tal, sabem muito, mas não sabem se colocar. E eu percebi isso até quando eu conheci você, porque eu achava que eu nunca ia conseguir escrever ou falar, né? E quando você me conheceu, você devia ter me assistido em alguma coisa, e você falou assim, fala como você dá palestra, escreve dessa forma. Exatamente. E é isso que eu venho tentando me desenvolver e tenho vindo me desenvolvendo. Quer dizer, teve alguém que veio ali e falou assim, ele tem esse dom, ele pode estar meio... Eu tive uma época que eu recebi uma proposta da ONU, isso tem uns 20 anos atrás, que a ONU tinha e eu participei desse projeto, era uma oficina de talentos. Então, por exemplo, identificava um talento numa criança, dava 200 bolsas no Brasil inteiro. E aí a gente tinha que indicar um talento, fosse do balé, fosse de esporte, fosse de escrita. Eu não sei se existe esse projeto ainda hoje. Eu tenho maior vontade de fazer esse projeto assim, mais amplo. Eu adoraria ter uma empresa que eu pudesse escolher talentos para investir. Eu acho uma bolsa de valores maravilhosa. É verdade. Porque, assim, além de você ressuscitar a autoestima, você quando bota dinheiro e capacitação num talento de alguém, aquilo vai dar uma boa coisa. Para a humanidade e para a pessoa. Qualquer profissão. E aí eu trago, para a gente ir finalizando, mas você pode falar muito bem disso que você já viu, o sorriso. O gari, né? Aquilo ficou marcado. O gari da Sapucaí. Né? Tipo assim, em pleno carnaval, o cara tá ali varrendo. E ele transformou, né, uma alegria aquele trabalho naquele dia e hoje ganha dinheiro com isso, na palestra. Sim. Porque isso que é lindo, né? Tipo assim, ele não queria ser outra coisa. Ele gostava de fazer aquilo e ele fez aquilo do jeitinho dele. Ele imprimiu tesão, com amor e com alegria mesmo. Você olha pro sorriso, ele tá feliz de estar varrendo. Sorriso, né? Ele dança, mas ele varre. Quer dizer, as pessoas falam, mas ele não varre. Ele varre. Ele foi visto varrendo. Então, assim, seja onde for, a gente tem que deixar a essência da gente, o carimbo da gente. É isso que fica. É isso que fica. Não tem outra coisa. Então, é a receitinha do bolo. O dom da gente. Não tem autoestima que se construa em cima de coisas que não sejam verdadeiras, que é a essência da gente e os talentos e os dons que a gente já veio para cá. Senão a gente está aqui para evoluir. E evoluir através dos nossos talentos. Se você não faz isso, você nem cumpre a função que a vida te dá.
né? Em geral, a beleza está ligada, se pela forma filosófica, está ligada às sensações, o que eu sinto, a visão, o gosto, o tato. Mas eu diria que, em termos de comportamento, a beleza tem uma questão de funcionalidade. Por exemplo, o que padrão de beleza eu tenho que torna a minha vida funcional, que faz com que eu me sinta bem em todos os aspectos, seja ele afetivo, profissional, seja ele social. Então, isso é fundamental. Existe um padrão de beleza que é pessoal, não existe um padrão de beleza coletivo. Isso é o grande problema que a gente vive hoje no mundo globalizado, que se criou vários padrões de beleza. Quer dizer, sempre foi assim. Aquele padrão europeu, né, sempre ditando a moda e a beleza na América Latina. Existe uma identidade de grupo aí, não tem não? Um pouco disso? Não. Esse grupo, tem um grupo que eles andam em grupo, né? O pessoal marombado, eles não conseguem sentar com outro grupo. Você abre a porta de um carro, sai todo mundo quase igual, quase um robô. Mas eu não sei se isso tem a ver com a questão especificamente da beleza. Eu acho que isso tem a ver de um funcionamento, né? Não deixa de ser, talvez, essas pessoas, mas aí eu acho, por exemplo, você falou exatamente dos malhadores compulsivos, né? Que é a vigorexia. Eu acho que já é uma coisa obsessiva, é uma compulsão por ter um corpo não necessariamente bonito, mas ele tem que ser musculoso. Né? É uma disfuncionalidade do que é beleza, porque assim, uma pessoa excessivamente musculosa não necessariamente é bela, mas para aquela pessoa ela se sente bem, de alguma maneira. Então tem os grupos, mas eu acho que antes de ter os grupos, como ter os grupos dos tatuados de corpo inteiro, quer dizer, como ter os grupos que se vestem só de preto, como ter os grupos que tem uma coisa de cabelos, determinadas cores de cabelo. São as identidades realmente de grupo. São as identidades. Mas eu acho que agora, o padrão de beleza... Não, mas o padrão de beleza, ele tem uma coisa globalizada. E que era assim antes, era um padrão europeu. Hoje já é um padrão mais misturado, mas é um padrão que ainda tem a coisa de uma magreza, o formato de rosto, o formato de lábio, como é o perfil de bumbum, de coxa, de braço. As coisas estão ficando cada vez mais fechadas nisso. E as pessoas estão comprando essa ideia. E esse preço, às vezes, está sendo pago muito alto, né? Eu acho que é um preço que está se pagando com vidas. Quando você estava falando ainda do grupo, né, dos musculosos e tal, essa questão de superdosagens de hormônios, esse grau excessivo de exercícios também, né, isso, mais à frente, você pode estar pagando um preço muito alto. Como tem pessoas agora nessa relação com a estética, com questões de procedimentos estéticos, que às vezes naquele momento aquilo ali fica maravilhoso, mas você começa a responder, porque o seu corpo, ele tem um tempo também. Não, é uma rejeição, do material inadequado. Exato. Do material inadequado. É interessante, você está falando especificamente da questão do silicone industrial. Há anos atrás, ele estava limitado aos travestis, que não tinham como, eram tão rejeitados e era uma coisa tão marginal, né? Isso eu estou falando de 30, 40 anos atrás, que eles recorriam a questões assim, que se comprava em posto de gasolina, silicone industrial. E eles se aplicavam nos outros. E é surreal porque eles passavam por experiências horrorosas. Eu trabalhava em pronto-socorro do centro da cidade, o Souza Guiar, e aparecia aquela coisa inflamada, aquela coisa quase septicemia, e sempre ligado a esse grupo, né, na época. Hoje você vê que essa coisa é uma obsessão tão grande que as pessoas estão pagando. Por isso que a gente vê os travestis errando e pagando com vida, né? Eu acho até que os travestis hoje são muito mais seletivos nesse sentido, muito porque mais aprenderam. Então, assim, eu acho que existe uma desinformação muito grande, eu acho que existe uma série de pessoas que se valem dessa desinformação para vender o produto beleza a um preço que não é possível, no sentido de vender um material disfarçado, mas eu acho também que as pessoas estão começando a fazer qualquer coisa para ter um padrão que não tem como, você não se transforma numa outra pessoa. Não adianta você pegar
um padrão, tipo assim, eu quero a boca da Angelina Jolie, eu quero o perfil de uma atriz qualquer, Meryl Streep, eu quero o cabelo de não sei o que lá. Se você for fazer isso, você monta um monstro. Porque, assim, cada corpo, cada rosto, ele tem sua estética, ele tem o seu porquê, ele tem sua harmonia. Então, você pode, o que é certo, é você, dentro do que é o seu perfil, você fazer pequenas mudanças para tornar aquilo mais delicado ou mais harmonioso, mas não mudar um padrão tão radicalmente a ponto de virar outra pessoa. É isso onde as pessoas estão cambaleando. Se você tem um corpo mais esguio, não vai dar para botar um bumbum de um litro para cada lado, né? Então, assim, não vai ser possível. Isso vai ter um preço, ainda mais se esse preço for a base de um material totalmente inadequado. Mas aí eu acho que requer informação, mas requer também a pessoa entender que ela não vai virar outra pessoa, né? É aquilo que eu falei, o conceito de beleza é de funcionalidade. Como funciona o meu padrão de beleza, ou o meu padrão de existir de uma forma confortável para mim. Então, assim, eu não vou ser outra pessoa, não tem isso. E eu acho que as pessoas têm que ter alguns cuidados, porque, assim, rede social é muito bom, mas procurar um médico numa rede social você pode até achar, mas você tem que ver no sentido, assim, o CRM, liga para o CRM para saber, Conselho Regional de Medicina, se ele está totalmente legal, se for um profissional de estética, se ele tem uma formação adequada, se ele realmente é um profissional gabaritado para fazer aquilo. Eu não sou contra que se faça, aquilo que eu falei. Você melhorar a sua autoestima externa à base de fazer pequenas alterações naquilo que você já é, tornar melhor aquilo que você já é dentro do seu perfil, eu sou a favor, mas assim, dentro de você buscar profissionais altamente qualificados. Então eu vejo, por exemplo, nos últimos tempos, profissionais assim totalmente desqualificados, com milhares de seguidores, e profissionais absolutamente qualificados, os quais eu conheço, estão ali, mas assim, com seguidores muito limitados. Então, assim, o que a gente está fazendo? Será que não é a gente está nessa propaganda enganosa, né? Será que as pessoas não estão querendo ouvir o que elas querem ouvir? Tipo assim, a gente vai deixar você linda, com um bumbum maravilhoso, com uma coxa maravilhosa, com um abdômen fantástico. Será que não estamos querendo ouvir contos de fada? Então, assim, diminuir um pouco isso, ter uma visão mais realista. Eu estava lendo outro dia um artigo que fala que as fake news se espalham muito porque psicologicamente nós precisamos ouvir o que a gente quer ouvir. Então, quando põe um negócio na rede social que você quer ouvir, você imediatamente transforma como fake news e você propaga. Então, é isso que eu acho que a gente tem que parar um pouquinho nesse mundo moderno. A gente tem muito essa coisa de querer ser satisfeito o tempo todo. E aí a gente começa a ver informações que não são reais, mas é aquilo que a gente quer ouvir. Sabe aquela coisa da vendedora, que você vai numa loja, você botou uma roupa que não tem nada a ver com você, assim, que a banha sai do lado e ela diz, tá linda, maravilhosa. Você tem que ter uma autocrítica de saber que tipo de roupa cabe em você. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais baixa, de quadril mais largo. Eu tenho vestidos que eu adoraria usar, longilíneos, mas aquilo é para as mulheres altas, longilíneas, que ficam maravilhosas, mas não é para mim. Então, assim, eu vou admirar em quem tem, não vou. Não adianta a coisa dizer, tá maravilhoso, não tá. Porque o vestido desce e forma aqui a onda, né? Bia, você acha que, de tudo que a gente está falando aí, para a gente ir fechando, o distúrbio da autoimagem entraria um pouco nisso? Com certeza, né? Com certeza. A dismorfobia, né? A vigorexia, que você falou da coisa da pessoa, é um tipo de dismorfobia. E isso tem de muito tempo. Isso tem um perfil muito mais naquelas personalidades que a gente chama mais perfeccionistas, pessoas que são muito intolerantes a críticas, muito intolerantes a erros, como se ela realmente pudesse ser perfeita, buscar uma perfeição que não existe, né? A condição humana é da imperfeição. Então, cabe a gente também começar a lidar com isso, com a verdade. Eu acho, assim, que a verdade, as pessoas associam a verdade como se fosse uma mentira não, algo agressivo. A verdade não é agressiva, a verdade sempre conforta.
A questão é que a gente vive numa sociedade de mentira, né? O marketing mente o tempo todo e a gente começou a acreditar que isso tudo é verdade. Não é. Então, assim, é através da verdade e desse conforto da gente ser quem a gente é. A gente já é, todos nós somos pessoas inteiras, temos belezas inteiras e que a gente pode dar pequenos detalhes, aperfeiçoamentos, mas não transformar em outras pessoas. Seria muito feio, né? Aí eu lembro do Tempos Modernos, do Chaplin, pessoas, se todo mundo saísse numa máquina de fábrica, todo mundo igual, seria pavoroso. E agora com o casamento do príncipe, né, que pegou uma latina, um menino ruivo, de olhos azuis, pega uma latina, que coisa linda isso, né? Emociona a gente exatamente isso, pelas diferenças. E é isso que a gente tem que trazer para a nossa realidade. Isso sim foi um conto de fadas. Primeiro assim, eu acho que a gente fala muito, ainda mais nós médicos ou psicólogos, a gente sempre fala da não saúde, né? A gente fala do estresse, do medo, da ansiedade, da depressão. E aí a gente começa a ver, tipo assim, a gente tem que começar a falar também do contraponto disso, né? Porque uma das coisas que a gente busca é tirar o quadro clínico, né? É superar isso. E aí foram feitas várias pesquisas, já há um tempo, do efeito exatamente dessas 3 palavrinhas, dessas 3 ações: empatia, gentileza e compaixão na saúde, não só mental. Começou como uma pesquisa de saúde mental, mas na saúde física, até porque a mente acaba comandando tudo. Então, se detectou algumas coisas interessantes. Por exemplo, primeiro diferenciar. Empatia é só aquela questão de eu me botar no lugar do outro. Mas a empatia é só empatia. Por exemplo, se eu não tiver a compaixão, eu não entro em ação para mudar aquilo. Porque eu posso ter muita empatia, mas eu não estou ajudando ninguém. Eu posso me sensibilizar com a dor do outro, mas não fazer nada para que o outro mude. Então, por exemplo, a compaixão, ela já tem uma postura de ação. É o que eu vou fazer para mudar aquilo. E a gentileza é um bracinho da compaixão. É como se fosse intermediário. Eu faço uma coisa não para mudar, mas para tornar a vida daquela pessoa um pouquinho melhor. A gentileza, eu posso te dar uma flor, eu posso te dar um abraço, eu posso te dar um beijo. Não necessariamente um sorriso. Não necessariamente eu vou tirar você de uma situação ruim, mas eu vou dar um pouquinho de luz naquele dia. E aí foi tão interessante porque a gente viu o seguinte, que essas compaixão, empatia e gentileza têm caminhos diferentes no cérebro, tem neurocircuitos diferentes. E são coisas que têm que ser treinadas, porque são coisas muito recentes no ser humano. Os nossos circuitos ligados à nossa sobrevivência, à nossa evolução como espécie, sempre foram o contrário. Foi de competitividade, de violência, de ocupar espaço, de fazer, competir com o outro, de comida, de buscar abrigo. Tudo oposto a isso, né? Porque como é que eu estou disputando um território com você? Como é que eu posso ser gentil, ser empático com você ou ter compaixão? Era impossível. Mas nós estamos marcados ainda, os nossos circuitos mais marcados são os circuitos da sobrevivência. Por isso, tanta gente adoecendo de medo, né, de depressão, disso tudo. O que a gente viu é que os outros circuitos mais recentes, que não são tão marcados, podem ser treinados. Como é que eu treino, por exemplo, compaixão? Você pega qualquer pessoa, eu penso agora numa pessoa que eu amo. Você pode pensar. Pensou na pessoa que você ama? Pode ser qualquer pessoa em qualquer nível de amor. Você agora vê essa pessoa sofrendo. Nossa. Ok? O que você vai fazer para tirar essa pessoa desse sofrimento? Eu vou tentar estar ali próximo dela e dar um carinho, um afeto. Você está sendo gentil, mas o que você vai fazer para mudar isso? Primeiro eu tenho que me colocar no lugar dela, é a empatia. Empatia, gentileza e compaixão. Tem uma hierarquia. A empatia, quando eu falei, imagina uma pessoa que você ama, você foi empático. Sim. Né? Imagina ela sofrendo. Novamente você está sendo empático e sentiu essa dor. Agora, você pode fazer isso tudo e a pessoa continuar ali. Na gentileza eu vou lá, vou dar a mão. Eu dei a mão, mas não mudei. Agora, o que eu vou fazer para ela mudar? Aí eu já estou na compaixão.